Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariel, eu sou tarólogo e tô aqui para fazer mais uma leitura intuitiva usando o tarô, certo? Se conecta aí com a intuição de vocês, pega da mensagem somente o que for para você, o que não for, solta para o universo que ele encontra o remetente. Combinado? Vamos lá então. Espiritualidade, o que a gente pode saber nesse momento? O que a gente pode saber nesse momento? A exaustão, tá? Exaustão. A moralidade, a simplicidade, tá? E a maturidade, certo? Então é o seguinte, estamos falando aqui de uma situação onde você está cansado, ou você ou uma pessoa, tá? A gente pode estar pegando a energia de pessoas exteriores a você que está assistindo o vídeo, tá? Ou você ou uma pessoa, ela está cansada aqui de manter uma imagem, ela está cansada de ir muito nessa coisa perfeita, sabe aquele tipo de pessoa muito rígida que quer fazer tudo certinho, tudo perfeitinho? Para essa pessoa aqui, ou para você, né? Tá difícil segurar essa imagem, tá difícil segurar essa situação. E não necessariamente, tá? Com a carta da maturidade aqui, eu não necessariamente eu tô pegando uma pessoa que é vaidosa, tá? Por mais que a gente tenha a carta da moralidade aqui, eu não tô pegando, pelo menos essa dinâmica, não tô pegando de uma pessoa que é vaidosa, que tá fazendo isso por ego, que tá fazendo isso por imagem. Mas é como se fosse a conduta dessa pessoa, né? É como se fosse assim, a pessoa tem natural, né? É natural dessa pessoa ser mais rígida, buscar uma perfeição, não aceitar o diferente, não aceitar os erros, não aceitar ah, os altos e baixos da vida, entende? Tem essa rigidez aqui em querer se relacionar com uma coisa, só que o problema aqui não é necessariamente a rigidez, pelo menos nessa questão, tá? Não é a rigidez, é essa coisa de querer se mostrar muito perfeito, muito. Tipo assim, eu tô passando por coisa muito difícil, mas eu tô aqui, ó, pleno, lindo, maravilhoso. Entendeu? E como eu disse, não é algo da vaidade, assim, não é que essa pessoa, por exemplo, ela posta na internet. É algo dela com ela mesma. Entende? Pode ser, né, que essa pessoa poste, sim, na internet de que ela tá muito bem, mesmo ela não estando, pode ser que sim, mas aqui a mensagem do baralho na questão é que essa dinâmica tá acontecendo muito de si mesmo, sabe? É você com você mesmo. Então, assim, é como se você tivesse que segurar aqui uma imagem de uma pessoa muito perfeita, muito educada, ah, muito certinha também, né? E aí a espiritualidade ela tá te pedindo, né, para você dar uma olhada para isso aqui, se for você, né, no caso dessa situação, ela tá pedindo para você dar uma olhada e entender que às vezes a vida ela é difícil mesmo. Não tem como você sempre estar bem, sabe? E por isso talvez que eu esteja falando que essa dinâmica está acontecendo internamente, porque talvez é uma coisa que está te atrapalhando, tá? Essa rigidez aqui, ela está te atrapalhando você ver a vida como um todo, né? Que a vida tem sim momentos de alegria, momentos de tristeza, e você vai experimentar os dois, entendeu? E aí essa sua rigidez, ela tá atrapalhando você a viver isso, porque você fica ali naquela coisa de que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que acontecer perfeitinho, tem que estar tudo organizado, tem que estar tudo bonito, né? Para que seja do destino, tem que estar tudo bonito, belo, organizado, coerente, entende? E não necessariamente é desse jeito. Às vezes você tá no seu caminho, às vezes você tá no seu destino, mas vai aparecer problemas do mesmo jeito. É, Você vai ter que lidar com conflitos, você vai ter momentos de tristeza, você vai ter momentos de alegria, entendeu? Mesmo que você esteja dentro do seu propósito, mesmo que você esteja dentro de um caminho que você deseja estar, que é genuíno, que é da sua vontade. Deu para entender? Então, assim, essa rigidez aqui tá te atrapalhando um pouco você a viver a vida
porque aqui tem uma exaustão, né, para manter isso aqui. Talvez você esteja gastando muita energia para ser essa pessoa perfeitinha, mas você aqui não está falando, não está assumindo o todo de uma situação, né, do seu ser mesmo, né. Você não está assumindo os seus sentimentos, as suas crenças, o que você acredita, qual que é a sua conduta, né? Então, assim, talvez aqui tenha um pouco falta, né, um pouco de honestidade da sua parte, mas não com o mundo, mas com você mesmo, né? De assumir assim, pô, eu tô cansado, né? Tô cansado aqui numa situação, então, assim, como que eu posso lidar melhor com essa situação, com essa canseira? E não só isso também, né? De onde vem essa canseira? Por que ela tá aqui, né? Então, assim, falta uma certa desonestidade. Falta uma certa desonestidade, não. Falta uma certa honestidade de você com você mesmo. Se no caso for outra pessoa, é a mesma questão, tá? Então, falta aqui uma honestidade de uma pessoa em enxergar uma situação de fato como ela é, tá? Numa totalidade aqui. O que mais espiritualidade? O que a gente pode saber mais sobre essa questão? Eita! O adiamento, tá? O adiamento, amistosidade, o renascimento e a abundância. Tá, o que acontece? A energia que eu tô pegando aqui na mesa é a seguinte. Antes de te passar a mensagem, eu vou tentar explicar essa carta aqui, porque ela vai ter uma grande importância, tá? A amistosidade, ela é uma carta que ela fala, é um dois de copas, né? No baralho tradicional, um dois de copas. Então, ela fala sobre conexão, ela fala sobre estar junto. Só que no baralho do Osho, ela fala sobre evolução. Então, evoluir junto com uma pessoa. Só que o interessante dessa carta, ela não necessariamente fala estar junto, sabe? Ela não fala assim, duas pessoas aqui vão evoluir, mas vão estar no mesmo espaço, entendeu? Então, assim, talvez eu possa estar me conectando aqui com pessoas que carregam uma forte crença de que evolução é sempre estar junto, é sempre um ajudando o outro, né? Só que aqui temos dois seres humanos, aqui na tiragem não, tá? Nessa carta que eu estou explicando. Mas nessa carta temos dois seres, tá? Que estão conectados, estão evoluindo, mas talvez cada um dentro da sua dinâmica, cada um dentro do seu espaço, né? Porque são duas árvores. Por mais que estejam juntas aqui, são cada uma de uma cor, né? E o significado dessa carta traz muito essa coisa de evolução coletiva, né? De evoluir junto com outra pessoa, mas não necessariamente estando junto com essa pessoa, tá? E aí, por que eu estou explicando isso? Porque, de alguma forma, você sempre teve uma crença muito forte aqui de que você precisava estar junto com uma pessoa para melhorar uma situação, para evoluir, para ter uma transformação de fato, entendeu? Então você acreditou que a evolução coletiva era sempre estar junto, tá? E essa dinâmica ela pode estar vindo até, sim, de um certo controle, né? Tô pegando muito essa energia com essa carta da exaustão. Então, assim, talvez você sempre acreditou que evoluir junto é estar junto porque você queria ter controle dessa evolução. Você queria saber exatamente para onde essa evolução está te levando, o que você está se tornando, né? E você faz isso muito bem dentro do contraste com o outro. Por isso essa coisa de você querer estar junto, né? Então, a partir do momento em que você está evoluindo com uma outra pessoa, mas vocês não estão juntos, como que você faz essa dinâmica, né? Se não existe o outro como contraste de alguma coisa. Ou o outro uma situação.
né? Se não existe uma situação para entender que eu estou saindo de um ponto A para ir para um ponto B, como que eu vou saber que eu estou evoluindo? E mais do que isso, se eu estiver me movimentando, para onde eu estou indo? Né? Então pega muito essa coisa do controle nessa questão aqui de evoluir, de mudar, de se transformar. Tá? E aí o que, que acontece? Nessa carta aqui do Renascimento, tá? Essa carta aqui do Renascimento, ela fala muito sobre uma pessoa que literalmente sai de um estado de espírito, né? Literalmente assim, na parte da energia, ela sai de um estado de espírito para ir para outro. Então você está evoluindo de fato aqui, mas é tanto a um ponto de você conseguir compreender essa situação que agora você consegue evoluir sem estar necessariamente no mesmo ambiente que outra pessoa. Ou conectado aqui com essa dinâmica de troca constante com uma situação ou com uma pessoa. Então, assim, é como se você tivesse aqui 100% da consciência, principalmente com essa carta da mudança, eu sei quem eu sou e eu quero chegar lá, eu quero construir, eu tenho os recursos, né? Mesmo eu tenho força de vontade, eu quero fazer isso aqui acontecer. Né? Tem muita essa energia aqui. Mas assim, tô pegando muita energia de uma pessoa que antigamente ficava usando a realidade exterior como um parâmetro para ver se estava melhor ou pior, né? Se eu estou evoluindo de fato ou não. Aí agora nesse renascimento, nessa evolução que você está vivenciando nesse momento, você vai começar a experimentar essa evolução como algo mais confiante. Então, tipo assim, eu não sei para onde eu tô indo, mas eu sei aonde eu quero chegar. Então, independente se eu vou passar por tal caminho ou se eu vou pegar outro caminho, enfim, independente da escolha que eu fizer, não importa, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, eu não preciso mais usar o exterior para usar como parâmetro de uma evolução minha, tá? Logo, eu vejo uma situação aqui de dois seres que estão evoluindo e estão separados um do outro. Ou você está evoluindo e está separado de uma situação aqui, tá? Então, se você não precisa mais estar conectado com uma situação para você ficar usando ela como métrica de boa ou ruim, né? Para você aí ter uma certa ter uma certa certeza de que você está melhorando, que você está no caminho certo, sabe? Tô pegando muito essa energia de que você vai deixar de ter essa certeza, abrir mão dessa certeza de buscar o parâmetro da situação para ver se você está melhorando ou não, para começar a confiar de que eu tô melhorando, independente do que aconteça, né? A gente entra muito naquela ideia de que se eu sei para onde eu tô indo, então qualquer coisa que aparecer no meu caminho faz parte, né? Não existe retrocesso, não existe perda de tempo. As coisas estão acontecendo no tempo que tem que acontecer. Por quê? Porque eu tô no caminho. Independente do que aconteça, o que realmente importa é eu não parar. Eu não preciso mais saber se eu tô no caminho certo, se eu não tô. Eu sei aonde eu quero chegar. Então, o que eu tenho que fazer aqui é não parar até que eu chegue. Você tá entendendo? Então, assim, é, levando tudo isso em consideração, que eu acabei de explicar, ainda assim eu sinto que você está adiando isso aqui, por quê? Porque você está muito rígido. Você está muito nessa coisa de, eu tenho que parecer muito perfeito, eu tenho que parecer muito coerente, porque eu tenho uma crença muito bem construída dentro da minha cabeça de que as coisas, de que pessoas boas são assim, assim, assado, entende? De que as coisas têm que funcionar assim, assim, assado. Você tá entendendo? Então, assim, tem muito aqui uma rigidez, tá? E uma rigidez que tá te trazendo um cansaço muito grande, tá? E tá na hora de você soltar isso, né? Porque aqui o universo ele já tá pedindo para você se movimentar, né? Como eu disse, você sabe onde você quer chegar. É só você não parar, né? Então, assim, você terá os recursos, você terá o caminho aberto, você terá força, você vai ter o que você precisa ter aqui para percorrer esse caminho. O que você tem que fazer é não parar, é não se apegar a essa rigidez aqui em querer que as coisas saiam do jeito que o ego quer que elas saiam, porque não vai sair, tá? Então, assim, o que a espiritualidade está te trazendo no meio de todo esse contexto? Para você ser um pouco mais simples, tá? E aí, nessa simplicidade aqui, você desenvolve uma maturidade
com a vida, tá? Uma maturidade geral aqui. Você aceitando a vida mais como ela é, tá? Eu vou atrás, eu vou à luta, eu vou fazer de tudo para conseguir, mas também vou aceitar a realidade como ela é, né? Eu não vou ficar gastando minha energia com coisas que não querem a mesma coisa que eu quero, né? Então eu tô pegando muito aqui uma energia de um foco, tá? Você tá muito focado aqui no que você deseja. E a única coisa que pode te parar nessa questão é você mesmo, tá? É você estagnar. É essa rigidez aqui. Se você ficar achando que você tem que. Sabe quando a gente encontra situações que a gente acredita fielmente que tem que ficar lutando, lutando, lutando para que aquilo dele dê certo? Sabe? Você pode estar vivendo essa dinâmica aqui. E a espiritualidade está te pedindo assim: tem hora que a gente também tem que saber desistir da situação, tá? Porque essa rigidez aqui, ela vem exatamente dessa coisa de querer ser perfeito demais, né? E essa perfeição, ela é o quê? Ela é uma construção do seu ego, de alguma forma. Então eu não posso parecer menos perfeito do que eu imagino que eu sou, assim, entende? E se você de fato é essa pessoa maravilhosa, porque aqui eu tô pegando a energia que você é, tá? Aqui a gente tem a carta da abundância. Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa incrível no sentido de construir aquilo que você deseja, entendeu? Não é incrível aqui, não é eu falando pra você, mas é você falando pra si. Você tem todas as ferramentas necessárias para fazer uma vida muito satisfatória pra você, entendeu? Por isso que você é essa pessoa incrível. Você tem esse poder. Só que às vezes você não vai ser visto desse jeito, entendeu? Às vezes você não vai ser visto do jeito que você se vê. Se você se vê com carinho, com respeito, e outra pessoa não te vê, você tem que tomar cuidado para você não cair aqui nessa rigidez, certo? E aí que a gente fala sobre maturidade também, tá? Ó, a gente tem um 6 de copas, 6 de copas do lado de um 3 de ouros, tá? Você pode ter aprendido de alguma forma que podemos estar falando de família, tá? Então assim, você aprendeu com seus familiares, com as pessoas que você tem aqui um grupo social, né? Uma conexão com um grupo. Você pode ter aprendido muita coisa com esse grupo aqui, tá? Principalmente a ser rígido desse jeito. Né? Eu tô pegando muito aqui uma energia negativa, né? Negativa nesse sentido assim, tóxica mesmo, né? Que favorece aqui essa rigidez pelas questões que você aprendeu no passado, né? Estruturas que você teve no passado favorecem muito aqui uma rigidez sobre a vida, tá? Então posso estar falando aqui de um grupo de pessoas que ensinaram você de que você tem que ser perfeito, de que você não pode errar. E essa dinâmica aqui pode ter acontecido de forma inconsciente, tá? Não necessariamente a pessoa falou isso pra você, mas é como se você tivesse convivido com pessoas desse jeito, que não se permite errar, que não se permite se transformar, tá sempre do mesmo jeito, sempre quadrado nas mesmas questões, e você meio que aprendeu isso, você carregou isso com você, tá? Quatro de espadas, certo? 4 de espadas e um 8 de ouros. Bom, você, nesse momento, eu sinto que você tá no caminho certo, tá? Você tá no caminho certo aqui, mas aqui você precisa tomar um cuidado, tá? E a gente vai voltar no que eu disse aqui uns minutos atrás, nessa coisa de você querer enfrentar tudo aqui, você querer matar tudo no peito, né? Você bater de frente com tudo, tá? Isso pode ser uma característica dessa rigidez de alguma forma. Isso não é força, isso não é coragem, tá? Isso vem de um medo, de uma rigidez construída por você. Você pode ter acreditado, sim, de que pessoas fortes
são esse tipo de pessoa rígida, né? Que não muda de opinião, sempre tá do mesmo jeito. Você pode ter isso muito bem construído e de alguma forma você precisa tomar cuidado com isso, tá? Mas ao mesmo tempo eu sinto que você tá no caminho certo. É como se você já estivesse tomando consciência disso que eu já tô falando aqui pra você, tá? O que você precisa fazer aqui é silenciar um pouco do exterior, tá? Porque aqui a gente pode ter bastante influência exterior para, assim, né, para fazer você agir de uma forma, para você ser uma pessoa, principalmente por causa da carta da moralidade, né? Você querendo passar essa imagem, e não é à toa, é para atender alguma expectativa do exterior. Então a gente pode estar, sim, falando de uma grande influência do exterior, mas você silenciando isso de alguma forma, e você continuando aqui o seu trabalho interno e entendendo que nem toda batalha na vida ela ganha na briga, né, na luta. Às vezes você vai ganhar desistindo de uma situação, tá? E ao desistir de uma situação, você reconhece aqui o seu valor, a pessoa que você é, né? Que você tem a capacidade e você não é dependente de um exterior de alguma forma, tá? E podemos estar falando de pessoas aqui que têm muita capacidade de se autotransformar, tá? Você tem uma capacidade muito grande, talvez você passou aqui um tempo não confiando em você, na sua capacidade de mudança, de ir atrás do novo, talvez você não acreditava nessa capacidade, mas você tem, tá? Você tem uma grande capacidade de fazer isso. Então, para a gente fechar, então, a espiritualidade, o que a gente pode saber mais? Um conselho, 2 de espadas, tá? 2 de espadas. Um pajem de ouros. E um as de copas. Basicamente é isso, tá, gente? Aqui eu vejo que, de certa forma, que você não tá querendo ver, né, um novo começo, ou você não tá querendo aceitar que você é uma nova pessoa, né? Voltando para essa rigidez, né, de alguma forma aqui. Então, assim, não consigo aceitar que eu preciso começar de novo, não consigo aceitar de que eu vou ter que desistir de uma situação para mim começar algo novo, né? Então, talvez você não queira que ver a situação como de fato ela é, né? Você está aqui negligenciando a si mesmo uma maturidade sobre a vida, porque aqui você tem toda a capacidade de ir para o novo e não viver o mesmo do velho, tá? E é algo do velho que tá te deixando exausto aqui, tá? Tá te deixando aqui cansado de alguma forma, tá? Mas aqui tem uma dificuldade de ver isso. Então, cuidado com isso. Você tem a capacidade de ir pro novo, você tem a capacidade de construir coisa nova. Esteja aberto para essas questões, tá? Podemos estar falando aqui de você, se você acredita, né? Claro, tomar mais banho para limpar o seu campo áurico, fazendo mais oração, fazendo mais rituais também, que são coerentes com a sua crença, para você abrir essa mente de alguma forma aqui e não ficar tão rígido no mesmo, tá? Porque pode parecer seguro, mas do que adianta ser seguro se você tá cansado, né? Pô, você tá tendo uma vida segura aqui, mas não vai valer de nada porque não tem prazer nenhum. Você tá exausto nessa dinâmica, nessa situação, tá? E você tem capacidade de mudar isso aqui tranquilamente, tá? Claro, tranquilamente eu falo porque vai ter medo, vai ter, enfim, né? Deu para entender. Mas viva o novo, principalmente na parte emocional que a gente pode estar falando, tá? Você buscando se envolver com as situações de forma diferente no âmbito emocional, tá? Talvez você seja aí uma pessoa que sempre lidou com o seu emocional de uma forma, mas agora você está mudando. Tô vendo que tem uma dificuldade, né, para você fazer isso, mas você está mudando, tá? Então é isso que o tarot está te trazendo. Uma necessidade de olhar para uma vontade e uma capacidade de mudança, tá? Bom, é isso que eu tenho para vocês.
certo? Eu espero que tenha ajudado nesse momento. Se você gostou do meu trabalho, eu vou pedir para você deixar o seu gostei, também se inscrever no canal, vai me ajudar muito aqui dentro do YouTube, correto? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!